Olá, meu nome é Luciano Freitas, eu sou engenheiro de sistemas da Nutanix e gostaria de compartilhar com vocês algumas estratégias para a prevenção de ransomware. Eu gostaria de começar compartilhando algumas informações que foram publicadas pelo Gartner, em dois relatórios distintos. Um deles foi publicado em dezembro de 2019, onde afirma-se que nenhuma abordagem de proteção de dados pode garantir 100% de recuperabilidade em todas e quaisquer situações. E, normalmente, nessas situações de sequestro de dados, o tempo de inatividade ele é muito longo até que você consiga, de fato, recriar os dados perdidos ou comprometidos. Em um outro estudo, um outro relatório, já publicado aí no final de fevereiro deste ano, afirma-se que a velocidade e a criatividade dos ataques continuam a crescer, ou seja, o número, o volume de ataques tem aumentado e a sofisticação também. E nesse cenário, a pergunta que não quer calar é se a sua organização é a próxima, porque 78% das organizações já foram vítimas de um ou mais ataques cibernéticos bem-sucedidos ou não. A média aí que se leva em tempo de recuperação, de restabelecimento das operações aí é de 16 dias, ou seja, é muito tempo para se considerar indisponibilidade dos serviços. E no ano passado já se contabilizaram aí, já foram contabilizados 7,5 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Mais recentemente, no Brasil, nós tivemos também uma série de ataques bem-sucedidos em empresas privadas e também em grandes empresas públicas, que teve aí uma grande publicação em diversas mídias, e com certeza aí já é o maior ataque da história do Brasil no que tange aí a ataques cibernéticos. O nosso Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos também vem publicando nos últimos alertas aí aos ataques relacionados a ransomware, que são esses ataques aí que basicamente o invasor trata a criptografia dos dados e exige alguma coisa em troca. Os últimos ataques, contudo, eles têm sido direcionados a sistemas VMware e Windows. E várias empresas, não só, como já mencionei, não só públicas, mas também privadas, aí acabaram sofrendo esses ataques. E uma coisa triste de se constatar, foi divulgado aí pela União Internacional de Telecomunicações, é que o Brasil ele se destaca ali na 70ª colocação no que tange a capacidade de segurança, ocupando uma posição ainda inferior em 6 lugares atrás do Paraguai. Nesse cenário, é muito importante que todos nós, então, tenhamos e adotemos uma abordagem de segurança em primeiro lugar. Todos nós somos responsáveis. Com a pandemia, muitas empresas tiveram que mudar a sua maneira de trabalhar, habilitando, obviamente, aí, alguns funcionários a trabalharem remotamente de suas casas para respeitar as questões de isolamento e distanciamento social. E nesse período, neste momento de transformação, muitas ferramentas foram adotadas para tentar mitigar, para tentar se prevenir, para tentar se preservar de diferentes tipos de ataques. O problema nesse sentido é que, principalmente quando a gente trata uma questão de infraestrutura tradicional, né, para tratar essas questões de segurança, principalmente, com esse grande volume de ferramentas, fica muito complicado manter, fica muito complicado garantir que todas as recomendações de cada um dos respectivos fabricantes ali, no que tange a melhores práticas, seja realmente implantado, seja mantido. E a atualização disso também demanda muito esforço, demanda muito empenho de uma equipe cada vez maior, voltada especificamente ali para a segurança dentro de cada uma das organizações. O que se busca, então, num cenário como esse, é tratar um ambiente, a princípio, desconfiando de tudo, né? O que a gente chama de zero trust. E nesse cenário, o que se busca fazer é realmente isolar comunicações, restringir comunicações, isolar ambientes, estabelecer portas e protocolos específicos ali para a comunicação entre os usuários e as aplicações, separando ali as áreas de desenvolvimento, de homologação, de produção, os departamentos A, B e C, enfim. Busca-se, então,
ter um tratamento mais especializado, mais específico ali no que tange à segurança da informação. Mas ransomware, como já dito pelo próprio Gartner, não é uma questão que você trata, que você mitiga com apenas uma ferramenta. Nenhuma ferramenta por si só é capaz de estabelecer um nível de proteção total. E o que se adota, na verdade, é uma estratégia de defesa em profundidade, onde você vai tratando várias camadas na sua infraestrutura, se baseando, obviamente, em 3 grandes pilares, que é a prevenção, detecção e recuperação. Quando a gente fala em detecção, ransomware não é magia. E os vetores de ataques são comuns e bem conhecidos. Normalmente, o usuário, né, ele recebe lá o e-mail ou a mensagem eletrônica avisando sobre uma necessidade de atualização de dados cadastrais em um determinado banco, ou então uma nota fiscal eletrônica que, na verdade, é um código malicioso, e isso acaba abrindo portas para que se explore vulnerabilidades de software, inclusive softwares legítimos, como é o caso dos últimos ataques que vem acontecendo. E as principais práticas nesse sentido recomendadas é a adoção de autenticação com múltiplos fatores para que evite-se o uso de senhas padrão e senhas compartilhadas. Embora isso já foi amplamente discutido com diversas empresas, ainda é muito comum encontrarmos pessoas que fazem uso de senhas padrão e senhas compartilhadas, mas a mesma facilidade que esse usuário possui para encontrar essa senha padrão, num Google da vida, é muito fácil também de um invasor qualquer encontrar essa informação. Então, é muito importante que se estabeleçam padrões de segurança voltados principalmente ali na questão de autenticação do usuário. Fazer uso também de ferramentas para garantir a segmentação das redes, aplicações e usuários por classificação de risco, utilizando também ferramentas para microsegmentação, onde é possível estabelecer portas e protocolos, os quais serão utilizados para comunicação entre as aplicações e também entre os usuários dessas aplicações. Tratar a questão da segmentação dos ambientes, das áreas, para que você previna a propagação de códigos maliciosos. Sempre manter as atualizações em dia, os patches de correção, todas as vulnerabilidades, elas devem ser realmente corrigidas com essas atualizações. E também fazer uso de armazenamento de objetos com capacidade ali de WORM, né, Write Once, Read Many, para que você garanta a imutabilidade dos dados que foram armazenados no backup. Também foi noticiado que alguns desses ataques tiveram sucesso em criptografar, inclusive, as bases de backup. Então, ficou realmente impossível recuperar e restabelecer ali as informações. Quando a gente trata já na questão de detecção, nenhuma prevenção é 100% eficaz, né? A gente já falou isso aqui, e a detecção precoce, ela limita os danos. Muitas vezes, o que se observa na estrutura é um aumento na atividade de rede, também nas operações relacionadas aos sistemas de armazenamento. Muitas vezes apresenta-se também um grande volume de atualizações de arquivos e também os invasores tentam modificar ali as permissões de acesso a esses arquivos, para que se propague cada vez mais os códigos maliciosos. Nesse sentido, as principais práticas recomendadas para se garantir aí uma detecção o mais precoce possível é fazer o uso de ferramentas de inspeção de rede para identificação de atividades espúrias, implantar também ferramentas de gerenciamento e correlação de eventos e informações de segurança, aproveitar também as ferramentas de detecção de anomalias para o uso de armazenamento. Quando a gente fala a questão de recuperação, o ransomware é uma situação de desastre. Então, nós precisamos estabelecer um planejamento para um desastre. O impacto normalmente está relacionado à perda total de acesso aos dados, ou os dados ficam irrecuperáveis ou são corrompidos. Isso traz, novamente, uma questão de interrupção prolongada de todos os serviços e, consequentemente, um dano muito sério à reputação. As principais práticas recomendadas nesse cenário, então, é a criação de planos de proteção de dados, onde você também estabelece ali replicação para outras unidades, para outros locais, para outros clusters.
onde você se apoia também em regras do tipo 321, onde são mantidas 3 cópias dos dados em 2 tipos de mídias distintos e também um armazenamento em um outro site qualquer. Tão importante quanto fazer o backup, é importante recuperar os dados deste backup. E para que você tenha realmente certeza de que os dados estão íntegros, é muito importante você realizar testes com muita frequência, para que você realmente garanta que você vai conseguir recuperar a sua informação em uma situação de desastre como ransomware. E como a Nutanix pode ajudar a sua empresa na estratégia de defesa contra ransomware? Bom, existem várias certificações de segurança que são já estabelecidas com a tecnologia da Nutanix. E muitas delas, a nossa Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, que é responsável por fiscalizar a LGPD, reconhece essas certificações como capacitadores internacionais, porque são certificações que demandam um alto grau de conformidade com políticas de segurança muito exigentes. E tanto o sistema operacional da Nutanix quanto a solução de virtualização nativa com Nutanix HV, eles foram concebidos com segurança em primeiro lugar. Tem essa abordagem já nativa no código. Então, quando a gente fala em sistema operacional Nutanix e virtualização Nutanix, muitas das características de segurança foram desenvolvidas e aprimoradas em contribuição, em conjunto ali com o esforço do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A solução permite, então, que se empregue de maneira muito fácil, simples e rápida, sem complicações, o emprego de configurações de segurança baseadas nas recomendações do STIG, que é o Security Technical Implementation Guide, ou Guia de Implementações Técnicas de Segurança. Uma vez que essas configurações são implantadas em conformidade com as necessidades do seu negócio, é possível, então, estabelecer um padrão de configuração, onde você tem um baseline, e a partir daí, qualquer tentativa maliciosa para, por exemplo, alterar uma permissão de acesso a um determinado arquivo de configuração ou ao bootloader da máquina, a ferramenta identifica isso automaticamente e retorna a configuração original, sadia, sem qualquer tipo de intervenção do administrador. Ela se autocorrige. É também possível estabelecer na solução Nutanix uma série de políticas de proteção dos dados, tanto proteção local como com replicação para outro cluster, para outro site e até mesmo para provedores de nuvem pública, facilitando aí o provisionamento de infraestruturas conforme a demanda e também simplificando o gerenciamento a partir da mesma interface. A solução Nutanix também conta com criptografia do tipo Data at Rest, isso nativamente também, já incluso ali no código e sem necessidade de pagar nada mais por isso. Você também tem a opção de fazer uso de serviço de gerenciamento de chaves, também incorporado à solução, sem que você precise montar uma solução externa, investimento em mais equipamentos, mais softwares, enfim. E o gerenciamento dessa chave criptográfica, ela conta também com a possibilidade de substituição em períodos arbitrários, para que você estabeleça aí um aumento da segurança nesse seu ambiente. Existe também segmentação do plano de controle e do plano de dados. E a virtualização nativa da Nutanix, o Nutanix AHV, ele além de simplificar o gerenciamento, ele também permite que você traga aí um momento da segurança. Tanto o sistema operacional da Nutanix quanto a virtualização do AHV foram certificados recentemente pelo Common Criteria EAL2+. É uma certificação extremamente difícil de se conquistar. Dado aí a robustez da solução Nutanix, nós temos aí essa certificação também no nosso portfólio. Como a gente também mencionou anteriormente, é muito importante se manter as atualizações, as correções implantadas no ambiente. Só que quando a gente trata a atualização de tantos componentes na nossa estrutura, fica muito complicado. A Nutanix traz uma ferramenta chamada de LCM que toma conta disso para você também. Basta apertar o play e a ferramenta vai fazer a atualização de todos os firmwares relacionados, todos os softwares relacionados,
não só com o processo automatizado, mas também com análise da relação de dependência dessas atualizações. O que eu quero dizer com isso? A ferramenta vai entender automaticamente se primeiro faz a atualização da BIOS, e depois faz a atualização do firmware do disco, e depois faz a atualização dos softwares, qual a sequência a ser adotada nesse caso. Muita tranquilidade para o seu administrador realmente elevar o foco dele àquilo que realmente faz sentido para o negócio. Ainda com relação a reforço de segurança, é possível estabelecer Role-Based Access Control, ou um controle de acesso baseado nas funções de cada administrador, ou de cada usuário que vai acessar o ambiente. Também fazendo uso de autenticação de múltiplos fatores e também provedores de identidade externos à solução, podendo, por exemplo, trabalhar com a DFS. Enfim, são várias as questões relacionadas à segurança que você pode ter naturalmente sem muito esforço. A solução também permite uma série de automações na estrutura, por exemplo, a automação do provisionamento de aplicações, permitindo que você tenha também o controle, né, o gerenciamento do ciclo de vida dessas aplicações, de todas as entidades virtuais que fazem parte de uma determinada aplicação, com a garantia, inclusive, de que as configurações de segurança elas permanecerão consistentes, independente se você está provisionando essa aplicação na sua nuvem privada ou na nuvem pública. Permite-se também a análise de anomalias detectadas no ambiente através de algoritmos de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, onde é possível também estabelecer ações programáveis, como, por exemplo, isolar uma determinada entidade virtual, ou então avisar uma determinada equipe para se tomar alguma ação, ou então, inclusive, desligar, enfim, readequar recursos computacionais para determinadas aplicações. Nativamente também na solução, nós temos a capacidade de trabalhar a questão de isolamento de ambientes, segmentação dos ambientes e também a microsegmentação de aplicações, onde é possível, então, estabelecer portas e protocolos específicos para garantir que a comunicação seja realmente restrita. Ainda é possível também trabalhar com integrações com ferramentas de parceiros para que se permita uma inspeção profunda dos pacotes que transitam pela rede. A solução também permite a visualização de todos os fluxos de comunicação que acontece entre as entidades virtuais e também os usuários, especialmente se a gente estiver falando de uma solução de VDI para usuários trabalhando remotamente. Falando, então, em usuários trabalhando remotamente, é muito importante que você tenha capacidade de oferecer um serviço de armazenamento seguro de arquivos, permitindo, então, que o administrador estabeleça restrições para determinados tipos de arquivos. A solução permite isso nativamente também, com inclusive a possibilidade de se trabalhar com auditoria. Existe a possibilidade de você ter detecção de anomalias, ou seja, usuários que exerceram um grande número de operações no ambiente, tentaram gravar um grande volume de arquivos, tiveram acessos negados a um determinado arquivo, e com isso você consegue extrair uma série de insights, de analogias que podem ser feitas ali para justamente evitar e isolar problemas relacionados a esse tipo de armazenamento de arquivos. Também é possível estabelecer integrações com ferramentas de terceiros aí para antivírus, com ICAP, e ainda é possível também, nativamente, trabalhar o armazenamento de objetos com capacidade de WORM, Write Once, Read Many. Para que isso? Para que você tenha a garantia de imutabilidade. Então, você pode apresentar os buckets do Nutanix para ferramentas de backup, conhecidas no mercado e amplamente utilizadas. Também é possível, se ainda for desejo simplificar ainda mais essa questão de backups, é possível utilizar o Nutanix Mining para que você tenha o gerenciamento ali integrado com a solução, fazendo uso aí de ferramentas homologadas para isso. E, por último, é possível você trabalhar ali questões de disaster recovery como serviço, tanto para a nuvem da Nutanix, quanto para soluções de Nutanix Clusters, por exemplo, em nuvem da AWS e também, num futuro próximo, muito próximo mesmo, em nuvem da Microsoft, para que você não tenha aí questões relacionadas a armazenamento de informações fora do território nacional.
Muito bem, e se você quiser conhecer mais, eu trouxe aqui duas referências, uma delas é o nutanix.com/br/OnePlatform, para que você conheça um pouquinho mais, explore um pouquinho mais da nossa tecnologia, fazendo exercícios práticos com orientações em nossa estrutura, em nossa plataforma, utilizando ferramentas reais da Nutanix ali, para que você realmente explore um pouquinho mais. E falando ainda em termos de segurança, nós temos uma página traduzida também, nutanix.com/br/products/security. Você consegue acessar uma série de recomendações e ferramentas e estratégias que vocês podem adotar para melhorar a segurança do seu ambiente. Eu fico em Brasília, fico à disposição de vocês e agradeço a oportunidade.